fim do susto no Flamengo, tudo sobre a convocação à primeira de Carlo Ancelotti na seleção brasileira sem Neymar, as últimas do futebol brasileiro e também muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto para o giro de notícias sobre a primeira convocação de Carlo Ancelotti na seleção brasileira. E a grande novidade foi a ausência de Neymar. Carlo Ancelotti fez o anúncio dos 23 convocados e logo depois explicou que entrou em contato com o Neymar pela manhã, justificando para o próprio jogador a decisão de não chamá-lo para as partidas contra Equador e Paraguai. Separei o trecho em que o Ancelotti fala sobre o assunto diante da imprensa, abre aspas, nessa convocação tentei selecionar jogadores que estão bem. O Neymar estava com uma lesão há pouco e começou a jogar agora. Ele é muito importante, sempre foi e sempre vai ser. Todos temos o objetivo de ter o Neymar pronto para a Copa do Mundo. Ou seja, o Ancelotti não abre mão do talento do jogador do Santos, mas entende que nesse momento, voltando de contusão, não seria tão apropriado convocá-lo. Eu, se fosse o Ancelotti, teria chamado, mas não vejo problema nenhum na ausência do atleta santista. Importante contar que o Rodrigo também não foi convocado. E aí a questão envolve um desgaste físico e mental. Rodrigo que terminou a temporada no Real Madrid em baixa, algumas partidas nem sequer sendo utilizado. Chama atenção também para a presença maciça de jogadores do Flamengo. Foram 5 convocados do rubro-negro: Danilo, Alexandro, Wesley, Léo Ortiz e Gerson. O Estevão foi representante do Palmeiras, enquanto o Hugo Souza foi chamado no Corinthians. E o Corinthians divulgou a imagem a cena do Hugo recebendo a notícia, os jogadores do Corinthians num aeroporto esperando para embarcar, e aí o Hugo com o celular na mão assistindo a convocação, vários jogadores em volta dele. Quando o Hugo tem um nome revelado, ele começa a pular ao lado dos jogadores do Corinthians numa grande festa. Mereceu, tá jogando demais o goleiro corintiano. Bora falar agora sobre o Flamengo com o fim de um susto importante. O rubro-negro ficou bastante preocupado com a contusão do Gerson no gramado sintético do Palmeiras, na vitória por 2-0 nesse domingo. Lesão no joelho é sempre algo que causa aflição, certo? Pois bem, o atleta passou por exames e não constatou-se a necessidade de cirurgia, muito menos de ruptura de ligamento ou algo do gênero. Gerson apresenta apenas uma inflamação no joelho esquerdo e vai tratar de forma fisioterápica. Não dá para imaginar o que ele vai ter condição de enfrentar, por exemplo, o Deportivo Táchira no meio de semana. Presença contra o Fortaleza no final de semana também segue em dúvida. Mas o torcedor do Flamengo pode respirar aliviado, porque a presença do Gerson na convocação da seleção indica que a partir da semana que vem ele já vai estar à disposição. A apresentação dos jogadores chamados por Carlo Ancelotti está marcada para o dia 2 de junho. Importante lembrar também que o Gerson é peça fundamental do rubro-negro para a disputa do Super Mundial de Clubes, que acontece já a partir do mês de junho. O Paulo Maciel, boa noite, tem algum reforço para o Flamengo? Paulo, o Felipe Luiz tem deixado bem claro que o Flamengo vai contratar jogadores, no plural. Jorginho está fechado, chega nos próximos dias, ele vai só se casar primeiro e deve se apresentar lá pelo dia 4. E o Flamengo tem vários nomes na lista, né? Entre os nomes pro meio campo, eles gostariam muito do Andréas Pereira e do Ezequiel Barco. Mas o próprio Flamengo já admitiu, não de forma pública, né, mas para as pessoas mais próximas do Boto, que essas negociações dificilmente vão acontecer por conta da questão financeira. São 2 jogadores que custariam pelo menos 20 milhões de euros. Isaías, Nicola, a mídia paulista cravou que o Palmeiras iria massacrar o Flamengo. São todos contra o Mengão. É verdade? É a verdade. Eu não consigo falar de mídia paulista, Isaías, nem mídia carioca. Por exemplo, eu imaginava um empate. Acho que era um jogo para 0-0, para 1-1. Foi inclusive isso que eu apostei no bolão. E também na Betano, né? Acontece que eu errei porque o Flamengo venceu e venceu bem, especialmente por conta de um ótimo segundo tempo. Leonardo Prieto, Nicola, quem volta melhor? Quem vai disputar o Mundial ou quem vai ficar treinando e descansando? Boa pergunta. E ele está perguntando se o Jair foi oferecido ao São Paulo. O empresário dele garante que o Vasco tem oferecido o Jair para vários clubes, mesmo contra a vontade do atleta. Mas que a ideia do Jair é sair do Vasco para jogar no exterior. Ele fala de Oriente Médio e de Japão e Major League Soccer. Sobre quem fica melhor,
Eu acho que os clubes que não disputam o Super Mundial vão ter um tempo de preparação super importante. Se eles tiverem bom técnico e puderem fazer uma recuperação física, eu imagino que eles voltam melhor do que os clubes que foram disputar o Super Mundial. O Jean Sampaio, boa noite, Zapelli no Mengão, vocês nem sabem. O Jean, eu cheguei a perguntar para o empresário dele, o empresário não botou muita fé nessa história. Não é que ele não botou, ele disse que outros jornalistas ligaram para perguntar, mas o que ele não está botando muita fé é de que o clube libere, né? O Atlético Paranaense já recusou propostas boas do exterior, causando até surpresa, porque ele não vem sendo tão utilizado como gostaria, né? Deixa eu pegar mais participações de vocês por aqui. Neymar na seleção brasileira é uma piada, jogador pipoqueiro, sou o Flamengo sempre, não quero Neymar no Flamengo, ele iria poluir o ambiente, foi oferecido 2 vezes ao Flamengo, em janeiro e agora mais recentemente, tá? Marcos Paulo, boa noite, Nicola, te admiro, obrigado. Tenho a impressão de que esse Brasileirão tem média de gols e público menores que outros anos, procede? Sucesso para você. Marcos, esse Brasileirão tem 2 características bem destacadas. A primeira delas, campeonato em que os visitantes ganham super pouco. Eram 13 até o início dessa rodada contra 25 no mesmo período do Campeonato Brasileiro do ano passado. Outra marca, pênaltis perdidos. Tá? O Led até trouxe esse número, deixa eu pegar aqui nas minhas anotações. Dos 24 pênaltis marcados, 9 não entraram, já incluindo o pênalti desperdiçado. Mas depois teve o pênalti a favor do Flamengo. Então, dos 25, 9 não entraram, né? Bastante pênalti desperdiçado, bastante pênalti perdido. Estou incluindo o pênalti que o Piquerez não conseguiu converter. Vou dar uma rápida olhada aqui, no Campeonato Brasileiro desse ano, para a gente ver. Você fala em gols e público, né? Deixa eu dar uma conferida. Comparativo. Não, tem que ser em estatísticas, beleza. Estatísticas. A gente tem uma média de gols nesse ano de 2,24. Média de gols 2,24, tá? E o público de 25 mil. 2,24 e 25 mil, tá? Até agora. Vamos pegar o do ano passado, 2,24 e 25 mil. 2,24 e 25 mil. Brasileiro do ano passado, média de gols, 2,44. Então, houve uma redução. Média de público, 25 mil nesse ano, 25.774 no ano passado. Uma queda pequena na média de público. Acho até que, com o passar do campeonato, a tendência é que a gente tenha estádios mais cheios, mas você está certo nas suas 2 impressões, tá bom? É isso aí, nação rubro-negra. Ficamos por aqui com o Giro de Notícias do Mengão. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo do mais querido, nosso amado rubro-negro, Flamengão Malvadão. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo, trazendo as últimas novidades do nosso Mengão. Forte abraço.